Olá, turma! Aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos do canal Marcos Aba Matemática estamos fazendo este passeio pela química inorgânica. No vídeo anterior nós vimos a parte teórica sobre os ácidos, mas a partir de agora vamos aos exercícios, que é para você ficar fera nesse assunto. Vamos lá? Neste exercício ele quer saber qual a ordem de acidez dos segundos compostos. Então, ele nos dá aqui 4 compostos e ele quer saber ordem de acidez, ou seja, qual deles é o mais ácido e o menos ácido. Vamos fazer então esse exercício, acompanha aí. Vamos lá, turminha? Relembrando, para a gente encontrar o ácido mais forte ou mais fraco, basta eu pegar o índice do hidrogênio e do oxigênio e diminuir o índice do hidrogênio. Então, a gente faz o Y menos o X. Então, olha que simples. Qual é o índice do oxigênio? 2. Qual é o índice do hidrogênio? 1. 2 menos 1 é 1. Agora, para esse cara aqui, índice do oxigênio, 4. Índice do hidrogênio, 4. 4 menos 4 é igual a 0. Índice do oxigênio, 4. Índice do hidrogênio, 1. 4 menos 1 é igual a 3. Índice do oxigênio, 4. Índice do hidrogênio, 2. E esse aqui é igual a 2. Então, nós temos aqui o 0 vai ser o cara mais fraquinho. Este aqui é fraco. Qual vai ser o mais forte? O 3, né? Que é o número maior. Então, este aqui vai ser um forte. E esse aqui vai ser um moderado. E este aqui vai ser este fraco, este muito fraco. Muito fraco. Então, por ordem, nós temos o quê? Ali ele deu esse como 1, 2, 3 e 4. Então, a nossa ordem vai ser: quem é o mais forte? O mais forte é o 3. Ele é mais forte que... Quem vem depois? O 2. Então, o 2 é o 4 aqui, que é mais forte. Depois do 2 vem 1, que o 1, que é o mais forte que o elemento 2. Ok? Então, este cara aqui é mais forte que esse, que é mais forte que esse, que é mais forte que este. Resposta do exercício, então, é a letra B. Muito legal, bem fácil esse, né? Simplinho. Vamos para o próximo exercício. Este exercício está dizendo o seguinte: a respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Primeiro, que elas têm poder corrosivo. Segundo, que elas são capazes de neutralizar base. Terceiro, que são compostos por 2 elementos químicos e que formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Ele cometeu erros somente em quais dessas características estão erradas. Então, olha só. Tem poder corrosivo? Tem. Alguns, tá? Somente os ácidos muito fortes têm poder corrosivo. A gente tem alguns ácidos, tipo ácido acético, que é o ácido do vinagre, e ele não é corrosivo. Então, para ser corrosivo, ele tem que ser um ácido muito forte. Aqui ele não está dizendo se é fraco, se é forte, ele está generalizando. Então, como generalização, a resposta está errada. São capazes de neutralizar bases? Sim, depois a gente vai ver reações de neutralização. Ácido mais base forma sal e água. Então, para neutralizar um ácido, eu preciso de uma base, correto? Ou para neutralizar a base, eu preciso de um ácido, a mesma coisa. São compostos por 2 elementos químicos? Não necessariamente, a gente já viu que eles são formados por 3, hidrogênio, oxigênio e mais um elemento. Então, não necessariamente precisam ser só 2, eu posso ter 3 também, tá? Então, essa aqui também está errada. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica? Sim, porque eles liberam o cátion, hidrogênio mais. Então, esse hidrogênio, ele é condutor de corrente elétrica. Esses íons hidrogênios conseguem conduzir corrente elétrica, o íon, tá? Então, a resposta correta é a resposta letra B. Isso aí, muito bem. Vamos para o próximo exercício.
sejam os seguintes ácidos com seus respectivos graus de ionização. Então, nós temos aqui 5 ácidos e cada um com o seu grau de ionização. Aqui ele quer saber a alternativa correta e ele está falando quem é mais forte, quem é mais fraco. Então, só para a gente relembrar. Quanto mais próximo de 1 ou de 100% esse grau de ionização, mais forte é o ácido. Quanto mais próximo de 0, mais fraco é esse ácido, tá? Porque para 0 é porque eu tenho o número de hidrogênio igual ao número de oxigênios, um menos o outro vai dar 0. Então, quando eu tenho número de hidrogênio maior do que oxigênio, eu tenho uma diferença. Quanto maior essa diferença, mais forte é o meu ácido, tá? Então, vamos lá. Só pela resposta aqui, a gente já pode ver que esse cara aqui é um ácido forte, porque 97% está quase em 100%, né? H2SO4 é acima de 50%, também a gente pode dizer que é um ácido forte. Esse cara aqui, ó, quase 0, é muito, muito, muito fraquinho. Esse aqui é um moderado, abaixo de 50%. E esse cara aqui, 92%, bem forte ele, né? Também bem forte. Então, vamos lá. H3PO4 é mais forte que H2SO4. H3 aqui, 27%, vai ser mais forte que 61%? Não, 61% é mais forte que 27%, então tá errado. HNO3 é um ácido moderado. HNO3, 92%, nada. Esse cara aqui é bem forte, olha como tá próximo de 100%. HClO4 é mais fraco que HNO3. HClO4, 97%. E HNO3 é 92. 97 é maior do que 92. Então, este cara aqui é mais forte, tá? Tá invertido. H3PO4 é um ácido forte. H3PO4, 27%? Não, é um ácido moderado. H3BO3 é um ácido fraco. H3BO... Ixi, fraquíssimo. Bem fraquinho aqui, tá bem perto do 0. Sendo assim, a nossa resposta correta é a letra E. Viu como é fácil a gente identificar se o ácido é forte ou fraco? Bem tranquilo, né? Mais um exercício para nós. Esse exercício aqui é bacana porque a resposta dele é um pouco diferente e eu vejo que quando a gente coloca esse tipo de exercício nas provas, os alunos não sabem exatamente como responder. Isso aqui não é um exercício de marcar, é um exercício para você somar as respostas corretas. Então, dependendo de quantas respostas corretas você tem, você soma os valores dela e a resposta final é a soma destes valores, ok? Não é um exercício de marcar, preste atenção. Eu já vi muito erro em prova porque o aluno não entendeu o que era para fazer, tá? E esse tipo de exercício é bem comum. Então, vamos lá. Soluções ácidas e soluções alcalinas exibem propriedades importantes, algumas delas ligadas à força do ácido ou da base. Uma solução aquosa de um ácido genérico, HA, pode ser qualquer ácido, poderá ser classificada como uma solução de um ácido fraco quando ele não se alterar na presença de uma base. Gente, todo ácido ele vai sofrer alteração na presença de uma base. A gente ainda não estudou as bases, é o nosso próximo assunto, mas depois a gente vai ver que eles sempre vão reagir um com o outro. Apresentar coloração avermelhada na presença do indicador fenolftaleína. Quem apresenta a coloração avermelhada é a base. O ácido, na presença de fenolftaleína, ele fica incolor, tá? Então, tá errado isso aqui. Apresentar uma concentração de íons H+, maior que a concentração de íons A-. Quando eu tenho maior concentração do íon H+, é quando eu tenho esse ácido forte, tá? Porque aí o positivo não consegue neutralizar o negativo. Quando eu tenho hidrogênios H+ sobrando, então eu vou ter o meu ácido forte, tá? Não fraco, aqui ele pede fraco, mas isso aqui indica um ácido forte. Mantiver uma concentração de HA muito maior que a concentração dos íons H+, então é a mesma coisa daqui, ó, tá? Praticamente o mesmo. Então, se esse cara aqui for maior do que esse,
Então, eu tenho poucos íons H+, aí sim eu vou ter um ácido fraco. Ah, então essa aqui, o 8, já está, é uma resposta correta. A solução for altamente condutora de corrente elétrica. Para ser altamente condutora de corrente elétrica, eu preciso ter bastante íons H+. Então, como ele está falando de um ácido fraco, então eu teria pouca condução da corrente elétrica, tá? Porque os fracos têm poucos íons H+, conduzem bem pouquinho, quase nada, a corrente elétrica. Então, aqui também seria a classificação de um ácido forte. Então, correto somente aqui é essa afirmativa. Então, quanto vale essa afirmativa? Vale 8. Então, a soma aqui é só 8, tá? Então, não tem mais ninguém para somar. Digamos que a 1 estivesse, essa aqui que vale 1 estivesse correta, então a soma seria 9. Mas como ela não está correta, eu não tenho ninguém para somar. Se eu não tenho ninguém para somar, o único valor que vai aqui é o valor da alternativa que está correta. Tudo bem, pessoal? Esse exercício é bem interessante, porque ele é bem diferente, mas ele aparece bastante. O pessoal se confunde na hora de dar a resposta. Dentre as fórmulas dadas, a única que representa um ácido de arrênios é o ácido de arrênios é o ácido que em solução aquosa libera o íon H+. E as fórmulas dos nossos ácidos sempre começam com o hidrogênio na frente. Então, vamos ver aqui entre as opções quais começam com o hidrogênio na frente. Porque se não começou com hidrogênio, não é ácido. Então, nós temos aqui H2O, começa com hidrogênio. NH3, não, o hidrogênio aqui está na frente, não é? HMNO4, ok, esse aqui é um ácido, olha o hidrogênio aqui na frente. NaCl, não tem nem hidrogênio. KOH, não tem hidrogênio aqui na frente, não é ácido. Então, a gente ficaria com dúvida com essas duas opções, a A e a C. Só que aqui, gente, nós temos uma molécula de água. A molécula de água não é ácida, ela é um óxido, porque nós temos dois átomos de um mesmo elemento ligada a um oxigênio. Então, a água é óxido. Mas é a água da chuva ácida, porque a chuva tem outros componentes ali que estão na atmosfera e que dão essa característica ácida à água da chuva. Mas a molécula de água é o óxido. E nós não estamos procurando óxidos, estamos procurando um ácido. Então, quem sobra como única opção? A letra C. É o único cara que começa com hidrogênio na frente. E sim, ele é um ácido. Adicionando 500 moléculas de ácido clorídrico à água, quantas estarão ionizadas? Sabendo-se que o grau de ionização é 0,9. Agora a gente vai ter que fazer uma continha. Olha só, primeiro a gente vai tirar os dados do problema. Grau de ionização é o alfa, tá? Que é igual a 0,9, que o problema está dando aqui. Aí ele nos dá também a quantidade de mols, que é igual a 500 moléculas de HCl. A fórmula do grau de ionização é a quantidade de mols dissociados pela quantidade inicial de mols. E ele nos dá aqui, ó, eu tenho 500 moléculas de HCl. Eu quero saber quantas serão ionizadas, ou seja, no início eu tinha 500, eu quero saber quantas estão sendo ionizadas. Então, eu tenho no início 500, elas vão ionizar, e eu quero saber quantas estarão sendo ionizadas dessas 500. Eu sei que o meu grau de ionização é de 0,9 ou de 90%. Então, vamos à continha. Olha só, substituindo aqui em alfa o 0,9, a quantidade inicial de mols, que é o 500, e Q, que é a minha incógnita. Esse 500 que está dividindo, passa aqui para cima multiplicando. 0,9 vezes 500 igual a 450 moléculas. Então, dessas 500 moléculas iniciais, 450 serão ionizadas. As outras vão permanecer.
porque esse é um processo que ele vai e volta, né? Vai e volta, a gente não tem um controle de quanto exatamente. Ele está sempre acontecendo, é muito dinâmico. Então, uma hora as moléculas se formam, uma hora elas se dissociam. Se elas se dissociam, elas têm os íons livres ali na água. Se eles estão livres, eles podem se juntar e formar moléculas de novo. Ok, turma? Esse é o nosso primeiro vídeo, então, de exercícios. No próximo vídeo, a gente vai fazer mais exercícios sobre a função ácido, porque a gente tem muita coisa para praticar e para aprender. Não esquece de se inscrever no meu canal, Simples Assim Aulas, e no canal do professor Marcos, Marcos Aba Matemática. Curta, compartilhe, dê a sua opinião, contamos com você. Beijo, gente, até o próximo vídeo.